então hoje a gente vai discutir o texto da Neuza Santos Souza, Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Então hoje, como é a nossa última aula, né, e como é um texto também que, fruto de uma pesquisa de campo da Neuza, que traz muitas entrevistas, então esse livro, né, da Neuza Santos Souza, eu queria trabalhar esse texto, né, porque ele trata de um assunto que em psicanálise, frequentemente é um assunto negligenciado, que é a questão do racismo. Então, a psicanálise esqueceu, né, recalcou essa dimensão racial do laço social, como se o laço social tivesse inúmeras dimensões, e a dimensão do racismo é uma dimensão que foi esquecida, né? E esquecimento para nós em psicanálise tem nome, ele se chama recalque. Então, significa que a psicanálise, ao longo dessas décadas, tem recalcado a dimensão racial e do racismo sistêmico, estrutural na nossa sociedade, o que é no mínimo curioso, né? Que a psicanálise tem esquecido a dimensão do racismo, o que é muito estranho, né? Porque a psicanálise tem sempre, né? O caminho da psicanálise é um caminho de superar a repressão social e desejante para desrecalcar significante, desrecalcar desejos. E é curioso, né, que esse desejo de morte, que é o racismo, mas também esse desejo de vida, que é afirmar o próprio corpo, que é afirmar a própria singularidade, a própria diferença, enfim, todas as questões que envolvem raça, racialização, racismo, é uma dimensão que tem sido recalcada da psicanálise. E o que é ainda mais curioso na psicanálise, que a psicanálise tenha esquecido, recalcado essa dimensão racial, do racismo, é que Freud era judeu, né? Então, a psicanálise nasce a partir de um autor judeu, que é uma raça específica, né? Que sempre sofreu preconceitos e racismo do povo europeu. Então, se os judeus, originalmente semitas, né, negros, a gente pode dizer assim, né, os judeus, originalmente, eles são povos semitas, são negros, mas que depois, né, da destruição do Templo de Jerusalém, no início do primeiro século, eles emigram para a Europa e se miscigenam com os europeus e se tornam fenotipicamente brancos. No entanto, os judeus sempre foram considerados na Europa uma raça à parte, e sempre sofreram por isso, inclusive na Segunda Guerra Mundial. Freud perdeu 3 irmãs no campo de concentração. Quase que Freud foi morto nos campos de concentração nazista. É curioso, né, que a psicanálise tenha esquecido, recalcado a dimensão racial, não tenha discutido suficientemente isso. Então, trazer aqui o texto da Neuza, discutir essa questão aqui no final da nossa disciplina de sujeito inconsciente e cultura, me parece fundamental, para a gente não deixar escapar essa problemática super importante para a psicanálise, de sempre, porque a psicanálise, né, nasce do povo judeu, nasce de um judeu, mas também porque o laço social no Ocidente, o Ocidente é atravessado pela questão racial, é atravessado pela racialização e pelo racismo. Então, discutir isso numa disciplina que quer pensar o inconsciente enquanto laço social é inescapável, né? E aí eu escolhi, né, dentre de alguns textos, não muitos, né, infelizmente, poucos artigos, poucos livros, como eu falei para vocês, né, que discutam psicanálise e racismo. Eu escolhi esse que é da Neuza Santos Souza, o Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Então, veja, ela fala aí no subtítulo uma dificuldade, uma vicissitude, né, da identidade do negro brasileiro. Mas não só as vicissitudes, né, da identidade abstrata do negro brasileiro, é do negro brasileiro em ascensão social. Daí a gente já vê uma pista para entender o que ela quer dizer. Quando o negro não está em ascensão social, quando ele está no seu lugar, digamos que natural, que é o lugar da subalternidade, bom, aí o negro não tem nenhum problema na sua identidade. Ou tem, a não ser que ele não aceite a sua identidade de subalterno, de alguém que, herdeiro da racialização, da escravização, tenha que aceitar apenas o trabalho de servidor dos brancos ou de trabalhador braçal. Então, se o negro brasileiro busca ascender socialmente, é aí que o problema começa. Aí é que o racismo se torna mais ubíquo, mais disseminado, mais insidioso e mais cruel também. E aí o título do livro é Tornar-se Negro, né? Ou seja, que é bastante ambíguo, né? Porque implica por um lado,
o tornar-se negro no sentido da sociedade, como é que a própria sociedade, o laço social, produz o negro e a negra. Então, como é que se torna negro dentro da nossa sociedade brasileira, que é o contexto do livro da Neuza, mas também um esforço clínico e político de autotransformação, que é próprio da psicanálise, né, de estética de si. Como é possível que o negro e a negra possam tornar-se? Porque o reflexivo aí é fundamental, não é um tornar, é um tornar-se. Como é que nós, negros e negras, podemos nos tornar negros dentro dessa sociedade? Então, tem essa ambiguidade aqui. E aí, bom, quem é Neuza Santos Souza, né? A Neuza Santos Souza é uma médica e psiquiatra baiana, uma mulher negra, retinta, nordestina da Bahia, que se vai para o Rio de Janeiro para fazer mestrado, fazer residência, fazer mestrado. Inclusive, ela faz uma coisa que era muito rara na época, né? Resolve fazer mestrado antes de fazer a residência em psiquiatria. Então, você vê o esforço dela, né? Como ela até descreve no livro, que é muito comum das pessoas negras em ascensão social, né? Um esforço de sempre ir além do que a média, né? Então, na medida em que os negros sofrem tanta opressão social, eles são tão subalternizados que o negro em ascensão social ele tem sempre que dar mais, né? Fazer mais esforço do que a média para poder alcançar lugares que para outros seriam, para outras pessoas brancas, né? Seriam mais fáceis. Seria bem mais fácil. Então, ela faz o mestrado em psiquiatria e esse livro é fruto da sua dissertação de mestrado em psiquiatria, que foi um trabalho orientado pelo Gregório Barenblitz, que escreve o pós-fácil do livro. E o Gregório Barenblitz é um psiquiatra, médico argentino e psicanalista de orientação lacaniana, que foi um dos primeiros autores no Brasil a trazer o pensamento de Deleuze e Guattari e a esquizoanálise para o Brasil. Então, ele também médico, psiquiatra de orientação lacaniana, argentino, de esquerda, que fugiu da ditadura argentina na década de 70, se radica no Rio de Janeiro e traz também para o Brasil o pensamento de Deleuze e Guattari. Então, a gente já vê, né, pelas referências da Neuza, muito do que esse livro traz, ou seja, essa articulação clínica e política, essa articulação, digamos, bem esquizoanalítica mesmo, né, de trazer um diálogo da questão clínica, psicanalítica, com a questão da história, da política e do laço social. Esse livro foi publicado em abril de 1983, ou seja, esse livro acabou de completar 38 anos. Então, é um livro que já tem quase 40 anos. É um livro bastante conhecido da militância negra no Brasil. Então, a militância negra no Brasil conhece bastante esse livro, porém é um livro que ainda é bastante desconhecido da comunidade psicanalítica. A comunidade psicanalítica desconhece muito esse livro. E quando esse livro, um pouco que ele foi conhecido, discutido, comentado na comunidade psicanalítica brasileira, esse livro foi tido como um livro ruim. Então, esse livro foi um livro desqualificado dentro da comunidade psicanalítica brasileira. E foi um livro esquecido, né? Eu, por exemplo, em toda a minha graduação e pós-graduação, nunca tinha ouvido falar desse livro. Pra vocês terem uma ideia. Então, acho que nos últimos anos, né, mais recentemente, é que esse livro tem sido recuperado na psicologia, para pensar a dimensão da clínica e na psicanálise. Então, a Neuza se tornou psicanalista, né? Então, veio inicialmente da psiquiatria, tornou-se psicanalista, virou uma psicanalista de orientação lacaniana, escreveu outros 2 livros sobre psicose, virou uma especialista no Rio de Janeiro em psicose, e ela, assim, se dedicou, então, à psicose, se dedicou à clínica psicanalítica, né? E deixou um pouco de lado essas questões da discussão racial. Porque na época que ela escreveu esse livro, essa dissertação de mestrado, ela era muito envolvida com os movimentos negros, com a militância. Depois que ela publica o livro, e possivelmente pela dificuldade da aceitação do livro dela na comunidade psicanalítica, ela então se dedica a discutir questões fora do racismo, vai discutir psicose. Eu tenho alguns conhecidos, alguns colegas meus psicanalistas lá do Rio de Janeiro, que comentam que esse livro ele foi muito criticado na comunidade psicanalítica do Rio de Janeiro, né? Disseram que esse livro estava errado, que a Neuza discutiu o conceito de ideal de eu, que ela apresenta no livro, que é um conceito de ideal de eu equivocado,
porque segundo a Neuza, no livro dela, ela apresenta que o ideal do eu, na nossa sociedade, é um ideal do eu branco, que produz um sofrimento nos negros, porque os negros nunca se adequariam a esse ideal do eu branco. Bom, aí os psicanalistas tradicionais, né, criticaram a Neuza dizendo, olha, mas os brancos também têm esse mesmo problema, porque o ideal do eu ninguém consegue encarnar, o ideal de eu é um ideal, é inalcançável, então todo mundo está na falta diante desse ideal. Logo, Neuza, o seu problema está mal colocado, é um falso problema. Então a comunidade psicanalítica desqualificou muito o trabalho da Neuza, e aí a impressão que dá é que a própria Neuza esqueceu o livro dela, ela meio que internalizou essas críticas e aceitou essa desqualificação dessa comunidade psicanalítica branca. Uma prova disso, dessas histórias que eu já escutei de colegas, é que vocês podem procurar no YouTube, na internet, a última entrevista que a Neuza deu, que foi para o programa Espelho do Lázaro Ramos. Procurem depois, digitem o nome dela no YouTube, Neuza Santos Souza. E vocês vão ver uma entrevista que ela deu para o programa Espelho da TV Brasil, para o ator Lázaro Ramos. Nessa entrevista, a Neuza, o Lázaro Ramos questiona a Neuza, assim, dizendo o que ela pensa sobre a questão do racismo no Brasil, né? E sobre o sofrimento das pessoas negras, né? E aí a Neuza faz uma crítica do livro dela, e uma crítica dura ao livro dela, que é até estranho, se a gente vê o vídeo e fala assim, nossa, que coisa estranha, por que a Neuza está fazendo essa crítica tão dura ao livro dela? Então ela diz assim na entrevista, que quando ela escreveu esse livro, ela estava pensando ainda o racismo de uma perspectiva ainda muito psicossocial, muito sociológica, muito baseada nas ciências sociais. Então, por mais que ela tenha colhido entrevistas de pessoas, né, o método ainda é um método sociológico, e logo ela pensa ainda uma identidade geral, que vale para todos, do negro e da negra brasileira. E que ela, naquele momento, essa entrevista de 2008, ou seja, essa entrevista foi 25 anos depois da publicação do livro dela, então 25 anos depois, a Neuza faz essa crítica ao livro dela. Ela diz assim, mas hoje em dia eu não penso assim. Hoje em dia eu penso que a gente só pode pensar o racismo de maneira individual. Então, é cada um que vivencia o racismo de um jeito. Ela diz assim, essa é a perspectiva da clínica psicanalítica. Tem que ver um a um, cada um lida com o racismo de maneira singular, e a gente só pode tratar disso de maneira singular, e não de maneira geral, como eu tratei no livro. Então, ela faz uma crítica dura ao livro dela, como se o livro dela não fosse pertinente para a psicanálise. Então, veja, a impressão que dá é que ela internaliza essas críticas feitas pelos outros, né? Aí o Lázaro Ramos pergunta assim, mas você não acha que o racismo tem que ser tratado nessa dimensão sociológica, geral, né? Ela fala, sim, é verdade, né? A militância trouxe muitos avanços para os negros e negras no Brasil e no mundo. Mas cada um tem que se haver com um racismo, com sofrimentos advindos do racismo singularmente na clínica. E é muito engraçado, né? Assim, engraçado, assim, modo de dizer, né? Porque é curioso, né? Porque chama atenção isso, né? Como é que ela faz uma crítica tão dura ao próprio trabalho dela. Mas aí, quando a entrevista é exibida, eles fazem uma homenagem à Neuza, porque foi a última entrevista que ela deu e logo depois ela morreu, né? Ela desapareceu, né? Como diziam os franceses, né? Disparu, né? A pessoa morreu, desapareceu. E a Neuza, né? Ela morreu de uma maneira muito trágica, né? Ela tirou a própria vida. Ela morava em Laranjeiras, que é um bairro da Zona Sul Carioca, um bairro rico, né? A Zona Sul Carioca é um bairro rico, predominantemente branco, quase todo mundo é branco na Zona Sul Carioca. E ela era uma mulher negra que tinha ascendido socialmente. Então, o objeto de trabalho dela, que é esse livro, fala um pouco dela também, bastante dela. É uma negra que subiu socialmente, médica, psiquiatra, psicanalista, de classe média, que não casou, não teve filhos, né? Enfim, mas isso não é uma questão, porque muita gente não casa e não tem filhos, né? Mas que talvez aponte um pouco para essa dimensão da solidão da mulher negra, como muita gente tem discutido ultimamente, e também da dificuldade, né, das dificuldades do negro brasileiro em ascensão social. E ela tira a própria vida, pula do prédio, né, e tira da cabo da sua própria vida, né? Nós não sabemos, obviamente, né, qual foi o motivo que levou a Neuza a tirar a própria vida com 60 anos de idade. Ou seja, logo depois dessa entrevista, quando o seu livro completava 25 anos, que tinha sido publicado.
ela nunca publicou uma segunda edição desse livro, só publicou uma vez. E se ela tinha críticas ao livro, por que ela não publicou uma segunda edição, revista e ampliada? Por que ela não modificou algumas coisas e republicou? Então, veja, tudo dá a entender de que ela internalizou essa crítica da comunidade psicanalítica branca. Essa vontade dos brancos de fazer com que os negros desapareçam. Essa vontade de fazer com que os negros sumam. Né? Essa pulsão de morte social que se dirige aos corpos negros e que os negros acabam internalizando essa agressividade, esse desejo de morte, e acabam sucumbindo de diversas maneiras possíveis, não apenas com suicídio. Então, veja, é uma história um pouco trágica, mas o mais importante é que a comunidade negra, os militantes e também os psicanalistas, quem pensa psicologia clínica, tem retomado esse trabalho da Neuza, porque é nesse trabalho que ela se torna viva, né, se torna cada vez mais viva, cada vez mais lembrada. Então, qual o problema do livro da Neuza? O problema é a violência constante, contínua e cruel contra o negro. Então, o livro parte desse problema, da violência do racismo, da violência racial no Brasil. Então, a violência constante, contínua e cruel. Lembra até a pulsão, né? O conceito de pulsão, né? Uma força constante. Pois é, mas a pulsão também pode ser de morte, né? Pode ser um trabalho, um esforço constante de fazer desaparecer certos corpos, certas subjetividades, certas identidades. Então, o problema que o livro trata é dessa violência constante, contínua e cruel contra o negro. E essa violência aparece de duas formas. Primeiro, na dificuldade de encarnar o ideal do eu branco. Então, a hipótese que ela parte no livro é de que a nossa sociedade é fundada sobre um ideal do eu, que é um conceito psicanalítico, mas um ideal de eu muito específico, que é um ideal de eu branco. Então, essa violência se institui aí simbolicamente, de maneira simbólico-imaginária, na gramática social, a dificuldade do negro de encarnar o ideal do eu branco, e a consequência disso é a recusa do corpo negro. Seja porque o próprio laço social, fundado nesse ideal do eu branco, nega o corpo negro, né, desqualifica, invisibiliza, mata, assassina esse corpo negro, seja no sentido que os próprios negros e negras, na medida em que eles vivem numa sociedade cujo ideal do eu é branco, os próprios negros e negras internalizam esse ideal repressivo e mesmo assassino, né, mortífero, e recusam seus próprios corpos. Então, os negros vivem numa constante tensão de viver de acordo com o ideal branco e de recusar o seu próprio corpo negro. Então, essa é a violência que o livro trata. É dessa violência. E para falar dessa violência, a Neuza, então, usando um método sociológico, ela entrevista uma dezena de pessoas, homens e mulheres, que são negros e negras brasileiros em ascensão social. E daí ela retoma uma série de tópicos, uma série de dramas específicos que se repetem nas entrevistas. E que todos apontam para esse ideal do eu branco e dessa recusa do sujeito negro, particularmente da recusa dos corpos negros. Mas é uma recusa do próprio sujeito, porque o sujeito, ele é corporal. O livro da Neuza Santos Souza é prefaciado pelo Jurandir Freire Costa. E o Jurandir Freire Costa também é um psiquiatra brasileiro, psicanalista. E o Jurandir Freire Costa, na década de 70, lançou um livro muito famoso, né? Vocês podem procurar, tem na internet, vale muito a pena ler esse livro, é um clássico das ciências psi no Brasil, que se chama História da Psiquiatria no Brasil. E nesse livro, né, então o livro do Jurandir Freire Costa, História da Psiquiatria no Brasil, subtítulo Um Corte Ideológico, fala justamente sobre as teorias eugênicas no Brasil, na psiquiatria brasileira. Que quem influenciou muito a psiquiatria brasileira foi a Liga Brasileira de Higiene Mental, que pregava isso, né, uma hierarquia das raças, e que buscava, inclusive, diagnosticar as formas de loucura a partir da racialização. Então, os negros eram mais propícios à loucura, aos transtornos mentais do que os brancos, e por aí vai. Então, veja, né, é a psiquiatria, a medicina, a ciência tentando justificar e cientificizar a opressão social, política e econômica contra os negros, e, ao mesmo tempo, né, gerando um mercado. Né? Que mercado é esse? O mercado da loucura.
que a loucura também sempre foi um mercado para os psiquiatras, né? Os hospícios sempre foi uma forma de ganha-pão dos psiquiatras. E até hoje, tá? Aqui em São Luís, por exemplo, tem um psiquiatra bastante famoso que vive da loucura, que ganha muito dinheiro com a loucura. E quando você vai nos hospícios que ainda existem, por exemplo, Nina Rodrigues, né, que é público, infelizmente, ou nos hospitais privados aqui, que ainda existem, nos hospitais psiquiátricos privados, ou nos antigos manicômios que, né, foram, felizmente, a maior parte deles no Brasil foram fechados, a gente vê quem é a população que sempre ficou presa décadas, sempre foi violentada dentro dos hospícios? A população negra. Então, a população negra, ela é vítima de várias formas de violência. Então, violência científica, violência psicológica, violência psiquiátrica, violência policial, violência do Estado. Então, a população negra com o fim da escravidão, o seu lugar de objeto do outro não mudou. Ou melhor, só mudou de forma. Então, o outro, o grande outro social, seja na época da escravidão, seja depois com o fim da escravidão, continua objetificando, né, continuamente os corpos negros. De tal forma que os negros e negras não são vistos como sujeitos, ou pelo menos não tão sujeitos quanto os brancos. Então, mas aí a gente vê, então, né, que essa violência racista tem um objeto, que são os corpos negros, que são subalternizados, isolados, discriminados, silenciados, invisibilizados, violentados, mas ele tem uma origem. De onde vem essa violência racial? Dos brancos. Então é necessário, então, que a gente veja que esse grande outro, ele tem cor, ele tem raça, porque a racialização é uma coisa dos brancos. Então aí que está o efeito reverso do racismo, que muitos grupos militantes, mas também intelectuais, têm chamado a atenção para isso. Que se a origem da racialização e do racismo vem dos brancos, e se os brancos dizem que os negros são uma raça, se eles inventaram o conceito de raça, então, obviamente, os brancos também são uma raça, né? E mais, são a raça que inventou e que pratica essa violência racial. No entanto, os brancos não reconhecem que essa violência parte deles. Aí vem o recalcamento, né? Então, eles desconhecem, ignoram, esquecem que essa violência vem historicamente deles e que passa por eles, né? Essa coisa que o Marcos falava, né? O grande outro tem lugar. Há pessoas que ocupam esse lugar. E no jogo, no tabuleiro social, se os negros são objetivados, se eles são tornados objetos e objetos da violência do outro, então o sujeito da violência, quem exerce essa violência nesse lugar do grande outro, são os brancos. Mas eles recalcam. Eles dizem que essa violência não vem deles, né? Mas essa violência, historicamente, tem uma origem, né? Tem uma origem na Europa. Então, tem uma origem colonial. Então, essa violência racista tem uma origem, né, na forma homem, como diria Deleuze e Guattari. Então, veja, a humanidade tem cara. A humanidade, inclusive, tem cor. O conceito de humanidade ainda tem cara, ainda tem cor. É branco. É homem, do ponto de vista do gênero, ele é branco do ponto de vista racial, ele é heterossexual do ponto de vista da orientação sexual, ele é cis do ponto de vista, né, do gênero, ele é homem, branco, trabalhador, heterossexual, morador de grandes cidades. Esse é o padrão do que se chama humano ou de humanidade. É o que Deleuze e Guattari falam no Platão, é a forma homem. É o metro padrão do qual se mede a humanidade. Essa forma europeia. Homem, branco, cis, heterossexual, morador de grandes cidades. E logo, tudo aquilo que se afasta desse modelo é menorizado. Daí esse conceito de Deleuze e Guattari de maioria e minoria. Então, o homem branco, ele é a maioria, mesmo que quantitativamente ele seja menor do que os negros, os asiáticos, os indígenas, do que as mulheres, e por aí vai. Então, maioria não é uma questão quantitativa, a maioria é uma questão qualitativa. Então, mesmo que os negros sejam maioria, por exemplo, no Brasil, os negros são maioria, qualitativamente eles são tidos como inferiores. Então, maioria e minoria do ponto de vista qualitativo e não quantitativo.